em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo uma vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair a guarda-roça, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, fazer-te um campeão. Boa noite a todos, paz seja convosco, bem-vindo à nossa Escola de Sabedoria. Antes da leitura do texto, antes do início da palavra, eu queria mandar um grande abraço, um beijo para minha irmã, a Sheila. Amanhã é o aniversário dela, eu não vou poder estar junto com ela, então fica aqui meu beijo, meu abraço, viu? Te amo, minha irmã. E outra coisa que eu gostaria de dizer, até aproveitando desse louvor, o nome desse louvor é Há uma Saída. E eu quero dizer, aproveitando essa letra, enfim, esse tema de louvor, que há uma saída para a sua vida, há uma saída para as suas preocupações. Existem inúmeras pessoas no mundo hoje desesperadas por diversos motivos, por motivos financeiros, por conta de enfermidades, por conta de alguém que se foi, por conta de um filho, por conta de uma mãe, por conta de um pai. Enfim, são as mais variadas situações negativas que têm levado o povo ao desespero. E talvez você que está assistindo essa live, você que veio participar desse momento aqui conosco, está me ouvindo agora, talvez há alguma coisa na sua vida, exista uma situação que tem tirado a sua paz, que tem roubado, minado a sua alegria. Algumas pessoas, infelizmente, têm perdido até o desejo de viver. Então, quero dizer que há uma saída para a sua vida, há uma solução. Deus, Ele não te desamparou, Deus, Ele não te virou as costas, pode ter certeza disso. Como eu digo, em quase todas as lives eu faço menção desse salmo. O choro, ele pode até durar uma noite inteira, mas o Senhor diz que a alegria vem pela manhã, vem ao raiar do sol. Creia nisso, tome essa palavra para a sua vida, se encha de esperança
que vem pela palavra de Deus. Amém? Bom, não é o nosso tema esse, eu só quis aproveitar, como eu disse, do louvor para ministrar uma bênção sobre a sua vida. Então, se você toma posse disso, pode ter certeza que você vai viver dias melhores. O que eu propus para hoje é falar um pouquinho a respeito de Deus, Ele provendo bênçãos, Deus provendo soluções para a nossa vida. E eu quero usar um texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 16. Então, Êxodo 16, eu vou ler 3 versículos, mas eles são aleatórios, é o 4, o 31 e o 35, onde é dito assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Afinal, dizia, israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Bom, a grande maioria daqueles que estão acompanhando, se não todos, conhecem pelo menos a base dessa história. O povo estava no deserto, eles haviam saído do Egito sob uma determinação de Deus, mas coordenados por um líder, por Moisés. E logo após a saída, logo ao atravessar as fronteiras do Egito, o povo começou a ver problemas. Os obstáculos, eles começaram a surgir. Eu não posso dizer, eu não sei dizer se eles imaginavam isso antes da saída, quando eles receberam a voz de comando. A Bíblia não diz, então eu não posso supor situações como essa. Mas se eles tivessem imaginado alguns problemas, certamente os problemas que surgiram, eles foram novidades, ou seja, não eram coisas que eles estavam imaginando. E no meio dessa caminhada, esses problemas, eles vieram e de certa forma começaram a minar a expectativa de alguns. Esses problemas, eles minavam, ou seja, eles tiravam, eles arrancavam a fé, a esperança de alguns. E conforme essa esperança se esvainecia e ia embora, eles começavam a murmurar, eles começavam a praguejar, eles começavam a reclamar de forma assintosa, de forma que muitas vezes passava do limite. Nenhum tipo de reclamação, nenhum tipo de murmuração é boa, mas a maneira com a qual eles reclamavam passavam dos limites. Era muito desagradável, era desagradável para Moisés e era muito mais ainda desagradável para Deus ouvir o povo reclamando daquela forma. E aqui nós estamos lendo uma passagem maravilhosa, que diz que quando o povo começou a reclamar de fome, e eles não diziam diretamente para Deus, eles nem tinham liberdade para isso, mas eles afrontavam Moisés, eles encaravam Moisés, o líder, e eles reclamavam, como eu disse, dessa forma assintosa a Moisés, essa falta de alimento. Então Moisés, falando com Deus, Deus diz para ele: não, eu vou dar comida a esse povo, eu lhes farei chover pão do céu, e eles vão se alimentar disso. Mas haverá uma regra: cada família só poderá recolher uma porção para aquele dia específico. Então, todas as manhãs, o chefe de família deveria sair para recolher aquela porção do maná, do pão diário, e eles não podiam fazer com que sobejasse, com que sobrasse. E no contexto, quando você lê o contexto, você vai perceber que aqueles que passavam por cima
dessa determinação, aqueles que desobedeciam, eles não aproveitaram da sobra, porque no dia seguinte aquele maná estava estragado. Aquela provisão ela já não servia mais. Enfim, ela tinha validade de um dia. E eu já quero começar dizendo para você que no nosso relacionamento com Deus, nós também precisamos ter esse tipo de fé. Nós precisamos acreditar que o Senhor Ele dá a provisão para o nosso hoje. E amanhã a provisão muitas vezes ela se revela de uma forma diferente, ela vai alimentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa, muitas vezes de uma maneira diferente. Deus, na grande maioria das vezes, Ele não vai abastecer as nossas orações com reservas, a ponto de eu não orar mais, a ponto de eu não buscar mais, a ponto de eu não me esforçar mais por um tempo, acreditando, bom, agora Deus Ele resolveu a minha vida de uma vez por todas, e eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais buscar em nada. Na verdade, era essa a intenção de Deus, quando determinou que o maná ele caísse a ponto de que alimentasse o povo em um dia, para que no outro dia o povo saísse, a representação das famílias saísse para buscar uma nova provisão, ou a provisão para aquele novo dia. E isso nos ensina muito. Isso nos ensina muito porque a grande maioria das vezes que nós nos frustramos, quando eu digo nós, eu estou falando em um contexto geral, não estou falando especificamente eu, especificamente você. Mas a grande maioria das vezes que nós nos frustramos por não entender a provisão de Deus. E nós reclamamos aquilo que Ele não prometeu, aquilo que Ele não disse. Deus Ele não disse que iria nos livrar de todos os problemas, de todos os obstáculos de uma vez só. O que nós temos em Deus é que a sua provisão para o hoje ela é reservada. E a provisão para o amanhã, eu vou buscar amanhã. E Deus vai cuidar de cada dia especificamente. Ou seja, do hoje Ele cuida hoje. E do amanhã Ele cuidará amanhã. Ou melhor, já está cuidado, mas Ele irá revelar o seu cuidado no amanhã. Eu preciso tomar isso para a minha vida e você precisa tomar isso para a sua vida. Como eu disse, essa é uma bela passagem do Êxodo, que nós vemos como o sustento de Deus ele é inesgotável, mas de uma forma bem peculiar. Assim como naqueles dias todos podem falhar, mas Ele não falha. Aquele povo estava em falha, aquele povo estava em débito com Deus, porque eles estavam reclamando. Mas Deus não falhou para com o povo, e Deus ele não falha para conosco. Deus nunca está alheio, Deus nunca está avulso às nossas necessidades. E é por isso que através dele, nós sempre experimentaremos o nosso sustento. E aqueles que passarem a crer também, sempre experimentarão o seu sustento. Veja bem o contexto, logo após eles terem atravessado o Mar Vermelho e ser libertos daquele cativeiro do Egito, o povo estava seguindo em direção à terra prometida. Mas ao chegar ao chamado deserto de Sur, que na verdade compreende uma área desértica, que fica entre o Egito e a terra de Canaã, ou ficava. Aí os hebreus eles notaram que a provisão de água estava acabando primeiramente. Com 3 dias de caminhada, chegaram a um lugar chamado Mara. E as águas daquela localidade eram amargas, e por isso desse nome Mara, que significa amargo, o amargoso. Mas Deus fez com que aquelas águas se tornassem potáveis, saciadoras. Isso está em Êxodo 15. Ou seja, um capítulo antes. Então Deus já havia feito um milagre. E assim eles prosseguiram para um lugar chamado Elim. Elim era uma espécie de um oásis naquele deserto. Você deve conhecer esse termo, oásis. Uma fonte de água, de recurso em meio ao deserto. Aí eles acamparam junto das águas. E partiram então
rumando para o deserto de Sim. E essa narração vai do meio do capítulo 15 até o início do 16, até o versículo 1 do 16. Aí nesse momento as provisões, elas trazidas, né, do Egito, aquilo que eles tinham levado, trazido do Egito, haviam acabado. Os peregrinos, eles passaram a ser sustentados agora por uma provisão que se repetia dali para frente por 40 anos, o maná. 40 anos. Desde aquele momento, acabou os recursos que haviam trazido do Egito. Deus, ele enviou o maná, e aquilo foi até o cumprimento da palavra da entrada na terra prometida. Sabe o que eu quero dizer para a sua vida com isso? É que Deus, ele não vai falhar naquilo que ele prometeu. Deus, ele também nos dará da sua provisão até a nossa entrada, que já não é mais em Canaã, mas que é a cidade celestial. Deus, ele cuidará de tudo. Deus, ele tem sob seu controle todos os recursos. Nós é que nos desesperamos, mas Deus tem tudo sob controle. A libertação daquele povo já havia sido um grande milagre. Só que logo depois do cântico de Moisés, da dança de Miriam, isso tudo no contexto de Êxodo 15, o povo judeu, ele começou a reclamar com Moisés. É como se ele estivesse dizendo, olha, todos esses milagres que aconteceram até agora já não enchem mais a nossa barriga, né? Vou usar um termo até chulo. Nessa hora, então, Moisés, ele clama ao Senhor para intervir. E o Senhor intervém de forma maravilhosa. O Senhor interveio. Era o momento de testificar que, além de libertador, ele era também e continua sendo sustentador dos seus filhos. Então, além de ser o nosso libertador, independente daquilo que ele te libertou, ele é o nosso sustentador. Ele nos sustém. Ele nos dá os recursos necessários para a nossa vida. Aí, dessa forma, nós somos desafiados a crer que, na verdade, é Ele mesmo o nosso maior sustento. O Senhor é o nosso sustento. Por quê? Porque, primeiro, a Bíblia diz que Ele é o próprio pão que desceu do céu. João 6, 32, 33 diz, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então o próprio Senhor Jesus é o nosso pão, é o pão que desceu do céu. O povo no deserto teve que aprender que seu maior sustento era o próprio Deus. Esse alimento, ele não é produzido pela terra, ele não é dado por homens, ele vem do alto. E ele é conseguido, ou ele é adquirido por um caminho de fé. Porque nós ouvimos e nós nos alimentamos de Deus através da sua palavra, que nós estamos tendo contato agora. E num relacionamento com Ele. Aí então que Ele nos alimenta. É aí que Ele gera vida em nossas vidas. Segundo, Ele sustenta-nos até com aquilo que nós não conhecemos. Veja bem para aquele povo, o maná não era conhecido deles, eles não tinham nem um nome assim para dar, eles chamaram de maná. Maná é uma palavra interessante. Maná vem do antigo hebraico, manhã. Manhã significa o que é isso? Então eles não têm um nome para dar para aquilo, era uma novidade, eles nunca tinham visto, nunca haviam experimentado. Quando eles começaram a colher, a receber, né, eles começaram a dizer, o que é isso? Manhã, o que é isso? O versículo 15 fala sobre isso. Então o povo não conhecia o maná, mas Deus, que sustenta o seu povo, trouxe um alimento que ainda não existia e que se tornou uma das coisas mais comum na caminhada do seu povo. E Deus é especialista nisso, trazer à existência aquilo que nunca foi experimentado.
Por isso, creia que Deus pode trazer provisão também para a sua vida. Um livramento que você ainda não conhece, um recurso que você nunca viu, que você nunca experimentou, uma experiência inédita na sua vida. Creia nisso. Tome posse disso. Aliás, Deus ele pode transformar coisas terríveis em fontes saciadoras. Como assim, pastor? Quando o povo percebeu a escassez de água, agora voltando na história da água, logo se desesperou. Mas a Bíblia diz que Deus transformou o amargo, lá em Mara, uma fonte amarga, o amargo em fonte de vida. Uma água não potável em potável. Então, nesse sentido, nós precisamos confiar no sustento de Deus. Mesmo que a situação vivida por você, por mim, ela seja, aos nossos olhos naturais, terrível, Deus pode transformá-la. Aliás, Deus pode transformar até em bênção sobre a nossa vida. Olha o maná. O maná não podia ser partilhado. Cada representante de família pegava a sua porção. Só que o nosso maná, o nosso pão, o pão que desceu do céu, esse ao contrário, esse precisa ser partilhado. E precisa ser partilhado por todos nós, principalmente com aqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos, os que estão desesperados, aqueles que perderam a esperança, aqueles que estão na iminência de desistir da vida. Nós precisamos partilhar esse maná, pois ele é o pão de Deus, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, como é dito em João. Da mesma forma que ele é Senhor da nossa vida, ele quer ser Senhor da vida de todos aqueles que sofrem ao nosso redor, aqueles que padecem por necessidade, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão cativos pelas drogas, aqueles que estão cativos pela bebida, aqueles que estão cativos pelo desespero. Ele também quer ser o pão da vida desses, e nós podemos partilhar esse pão, e é isso que ele nos desafia, a partilhá-lo. A partilhá-lo. Ele quer transbordar em nossa vida para a vida de tantos outros. Alimente-se primeiramente você e depois deixe que a graça do Senhor transborde na vida daqueles que estão próximos a ti, aqueles que estão ao seu redor. Eu quero orar com você agora. Coloque a sua mão sobre o seu peito, na direção do seu coração, e tome posse agora dessa oração. Pai, que esse pão que dá vida ao mundo, esse pão que sacia a nossa sede, a nossa fome espiritual, esse pão que supre todas as nossas necessidades, Senhor, que ele seja constante nessa vida, nessa casa, nessa família que está me acompanhando. Que nos momentos, ó Senhor, onde bate o desespero, que eles possam se lembrar que o Senhor se entregou por cada um de nós, nos dando vida e vida abundante. Que assim seja, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que da boca de cada um desses que me ouvem, que me assistem, que haja, Senhor, um testemunho de vitória no nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa. Um abraço a todos vocês que estão me acompanhando, de perto, de longe, daqui de Serra Negra, de Leme, de outra cidade. Que o Espírito Santo preencha todos os ambientes do seu lar, da sua casa, mas que principalmente preencha o seu coração. Eu fico por aqui e espero você no nosso próximo culto. Mais uma vez, fique na bênção, fique na paz.